Hello, students! Então, nós vamos começar fazendo as correções das question words. Quando eu entreguei para vocês as atividades, tinha uma lacuna. Aquele espaço seria para vocês preencherem com as question words adequadas. Ao lado, vocês tinham as respostas dessas perguntas e aí vocês iriam colocá-las depois. Só que assim, estava tudo misturado, as respostas do lado direito. Então, a primeira pergunta era Whose book is it? Aí vocês colocariam It's Kate. A número 2, Where are my jeans? A resposta seria They're in the cupboard. A número 3, When is Kate's birthday? A resposta é One Sunday. A de number 4, Why did you like to football match? It was fantastic. A de number 5, Who is making the nose? I think it's Mary. A de number 6, What flower is it? Peppermint. Então, todas elas são perguntas, tá? A número 1, né? Whose book is it? It's Kate. A number 2, Where are my jeans? They're in the cupboard. A número 3, When is Kate's birthday? One Sunday. A de number 4, Hi, did you like the football match? It was fantastic. A de number 5, Who is making the nose? I think it's Mary. A de number 6, What flower it is? Peppermint. Era isso que era para vocês fazerem aqui nesse exercício. Então, vocês iriam completar essa lacuna e depois colocar as respostas, tá bom? Terminado esse exercício, o dessa aula, vocês vão fazer a leitura desse texto, Celebrity Diversity. One of the most fascinating aspects about the world is the great diversity that exists among people. So we need to understand that human beings are indeed very different. And we need to understand extra what these differences are, so that we can see how such diversity can be remembered. All neighborhoods might be composed of people from different backgrounds, with different attitudes, beliefs, and lifestyles. Our classmates might represent a variety of nationalities. When we learn about diversity, we can broaden our horizon, open ourselves up to new possibilities, and find there are many choices and opportunities in life. Esse texto, ele é uma adaptação, tá? O texto original tá aqui nesse link que eu deixei para vocês podem copiar e colar. Ele fala sobre, vamos celebrar a diversidade. Então, ele vai falar sobre as diferenças entre as pessoas, entre os povos, né? Vai falar, inclusive, sobre as diferenças que existem, né, de celebrações, né, de festas, de tradições, das formas como as pessoas vivem as suas vidas. Depois disso, aqui eu deixei para vocês um glossário com alguns significados de algumas palavras. Among, entre ou mais de duas coisas ou pessoas, need, necessitar, ter que fazer algo, understand, entender, compreender, human being, são seres humanos, neighborhoods, bairro, vizinhança, background, classe social, contexto, origem, birth, crença, lifestyle, estilo de vida, classmates, colegas de classe, learn about, aprender sobre, broaden, ampliar, find out, descobrir, encontrar, achar, procurar. Aí vocês têm aqui umas questões da letra A, letra H, que vocês vão colocar o F se for falsa ou T, né, de true, se for verdadeira. Então, esse é o exercício. Bom, vou fazer outra leitura novamente desse texto, né, como eu fiz a correção, 2 leituras para vocês tentarem compreender qual que é o contexto desse texto.
celebrate diversity. One of the most fascinating aspects about the world is the great diversity that exists among people. So we need to understand that human beings are indeed very different, and we need to understand extra what this difference. Why should that we can see how such diversity can be a good thing. All neighborhood might be composed of people from different backgrounds, with different traditions, beliefs, and lifestyle. Our classmates might represent a variety of necklaces. When we are learning about diversity, we can broaden our horizons, open observers up to new possibilities, and find there are many choices and opportunities in life. Inclusive, aí vai falar sobre as possibilidades, né, que as pessoas têm de viver suas vidas. Inclusive, cita a questão de diferenças culturais entre os países. Sempre tentem fazer duas leituras do texto, para a gente fixar bem algumas palavras, algumas pronúncias, porque como nós falamos mais o português do que a língua inglesa, então às vezes a gente pode acontecer de não lembrar o certo significado das palavras. Então, leiam sempre, façam uma leitura, tá? Nas duas línguas. E eu vou passar um outro texto para vocês. Essa daqui vocês vão, né, fazer o que eu falei, colocar F para falsa e o T para true, que são as verdadeiras. Na frente, a correção tem que ser copiada no caderno, daí vocês vão corrigir lá, tal, certinho. Quem já copiou no caderno exercício passado, a correção é fácil. E essa atividade desta aula, vocês vão copiar esse texto, esse glossário, essas questões no caderno de língua inglesa, vão responder e me mandar foto, ok? Bom, terminado esse exercício, tem esse outro aqui. Esse outro exercício aqui nós vamos fazer um momento, semana que vem, eu vou pedir para que vocês respondam algumas perguntas para mim sobre esse texto. Nós vamos tentar, né, fazer aí alguma atividade relacionada à pronúncia. E essa atividade relacionada à pronúncia, a gente pode misturar o português junto com a língua inglesa, só que assim, eu não vou passar as perguntas para vocês, eu vou fazer na hora. Então, eu preciso que vocês leiam esse texto e lembrem, né, do que está escrito nele, tanto em língua inglesa, e também entendam o sentido, o significado das palavras, para responder essa atividade da próxima aula, que vai valer nota e uma nota mais alta diante da dificuldade, porque vai exigir um pouco mais de vocês esse exercício. Então, eu tenho aqui esse texto, ó. Ele é um texto um pouco longo, tá? Mas sempre as minhas atividades eu dou o prazo de uma semana. A semana que vem a atividade vai ser em cima desse texto, né? Sobre esse assunto aqui do texto. Bom, California lawmakers consider how to regulate homeschools after Abel's discovery. Esse é o título do texto. Out Cornest host homeschool will be getting a closer look in California as lawmakers their go back into session this week. Questions about regulating our old homeschool came up earlier in the year after a California cop was charged with abuser they want three children. Benjamin Popper of Member Station has been talking to people on both sides of the debate. E aí embaixo vai começar a falar sobre, né, o Benjamin Popper Biden. The Gozes are a homeschool family runs about an hour east of Los Angeles. The four kids aged 6 to 12 do out of their school were her with their mom Haley. Embaixo vai falar sobre o Haley. Will this is the kitten?
Aí vai falar agora do Popper. This is the kitten. Aí volta de novo lá no Grocer. This is where after a lot of homeschool take place. Agora vai lá pro Popper novamente. The children were dealt according to Seth Cohen. They like to play and social. One in the field chilled. This is Marwan. Popper, this is your home? Okay, very nice. They do sports in a community to dust and her from air. A homeschooled girl escaped her house in January and college 911 police discovered that she and her Jews and siblings had been living in squalid conditions where they were shackled to beds. Darwin and Manur said that kind of shocking discovery is her, but it was enough to make California lawmakers consider regulate homeschools. Bom, aqui já está falando sobre a regularização do homeschools, né? Sobre o processo. Nessa parte aqui já está citando, inclusive, sobre a forma como os advogados trabalharam para poder conseguir essa regularização lá na Califórnia. All California parents have to do no to homeschool is submit and after which their address. Right now to biles in the California Assembly called Reform Homeschool. The first one held college mandate one homeschooled families. The second would create an adver commit the success reforms like Spectums and Crennan. But some, like Brownway, think that's a wonder. Agora, eles estão recortando as conversas, né, das pessoas que participaram desse processo. Então, agora aqui vai falar sobre o Brian. Brian White. The idea of trying to come up with more laws to stop more people from doing bad things before we even knew they're going to do anything bad's not the concept of the nation that you have under a sigla. Constituted and Friend. Essa sigla aqui é a sigla desse Constituted and Friend. Popper, he is testified in favor of homeschooling rights in the conference and in front of legislator he else believes. Agora vai retratar a opinião do Wright. There's no mathematical relationship between how much the government controls homeschool and the amount of abs. Agora a opinião do Popper. He came to that conclusion by examining a debates of nearly 400 homeschools that were in the news and cultures because children in the were abused. He found no distinct significance between a state's regulation on homeschool and its rate of homeschool related abuse. The argued that means homeschooled children in low-regulated states, like Arizona, should be about as vulnerable to abuse as children in white-regulated states, like Pennsylvania. Bom, aqui está falando como que foi a regularização, né, dessa parte do homeschool em outros estados, como Arizona, Pensilvânia, e a gente tem também um comentário que eles tomaram muito cuidado na realização dessa questão da regularização do homeschool, né, lá na Califórnia, pela questão do ensino da matemática. Eles começaram, né, a chamar atenção sobre como que seria o controle, né, dessa homeschool and the amount of abuse. Como que seria o controle sobre o ensino da matemática. Um dos questionamentos que eles fizeram foi se o aluno conseguiria e se a família estava preparada para ensinar aos seus filhos a matemática. Aí aqui a gente tem
How ago the date from the College of Response Home Education. The college websites list hundreds of cases of abuse in home schools from med reports and court cases going back to the H0s. But the college says the database is complete and warmers eggs once into the area that regulate doesn't protect homeschooled children. Então aqui a gente tem a fala da Hannah Effinger. We would just like to see the protects put in the place to keep people from falling through the cracks and getting a buzz. Aí volta de novo para a fala do Popper. Hannah Effinger is a volunteer and spokesperson about the college, which is made up former homeschooled children, talked to her via Skype, based on their research and some of their volunteer experience. The college believes homeschool can keep cases of child abuse when be people who have a legal and ethical obligation to report it like doctors and professional teachers. So they have to police recommendations require parents to send their kids to a doctor's checkup and a standardized test HER. Aqui está falando numa situação um pouco mais detalhada. Eles começaram a buscar voluntários, né, para fazerem algumas experiências sobre essa forma de ensino, né? E aí é para poder, enfim, criar uma regulamentação para que a família que adotar esse tipo de ensino para os seus filhos, ela tem algumas condições que, segundo esse regulamento, são as condições mínimas e básicas. Inclusive, teve participação de policiais, de professores, de doutores, e foi pedido, né, e foi passado algumas recomendações aos parentes das crianças. After a bunch of these encounters would prove the children with to interact with Mander Report Annual. And so if something is wrong, one of choose two encounters told Kate it. Aí volta lá pro Popper, né? Que era a doutora Hannah falando, esse Effinger, e agora vamos para o Popper. The girls say they already have their kids tested and CB a doctor everywhere. So I asked her, what if you had to? Aí volta, ele fez uma pergunta. Agora vamos lá ver o que o Gross vai responder. I don't think we should be required to do that. I don't. We have the freedom to educate our children the way we think is best. Ele respondeu que não aqui, ó, de uma forma negativa para a pergunta do Popper. Aí o Popper volta de novo. The two assemblies bills were scheduled to be heard in committee by end of April. Holly Gross plans to go to Sacramento to the desk. For news, I Benjamin Popper is Ranch, California. Eu sou o Benjamin Popper, não sei o que lá da Califórnia. Aqui no final ele se apresenta. Aqui ele fala só The two assembly bills are scheduled to be heard in committee by the end of April. Bom, aqui ele encerra, né, a entrevista falando que ele estava participando, né, da segunda assembleia e do comitê daquele mês, do mês de abril. Então ele encerra e no final ele fala que ele é o Benjamin Popper, né, e da onde que ele é, a sua cidade no final, ele deixa só abreviado Califórnia. Ó, então nós podemos perceber que esse aqui ele não é bem um texto. Ele é um texto, mas o gênero textual dele não é daqueles textos que vocês conhecem, que eu sempre passo às vezes para vocês conseguir fazer a interpretação de Enem. Ele é um texto, né, construído a partir de trechos retirados de uma entrevista, onde o assunto discutido era a regulamentação da homeschool, lá na Califórnia, nos Estados Unidos.
Então, vocês vão ler esse texto, vão fazer, vão ficar bem craques nele, para na próxima aula a gente fazer uma atividade sobre ele, tá bom? Pessoal, então, do the next, qualquer coisa é só vocês me chamarem.